Dando continuidade ao estudo das sequências, iremos estudar agora a compreensão de listas. Vamos ver o que é a compreensão de listas e o que esse conceito poderoso pode nos auxiliar na implementação de programas cada vez mais eficientes. Em Python, a compreensão de listas é um conceito poderoso que deve ser estudado pelo fato de trazer grandes benefícios na programação, na implementação de programas. Dominar esse conceito vai ajudar significativamente de duas maneiras. Você pode escrever códigos mais curtos e mais eficazes, e como consequência disso, seu código será executado de forma mais rápida, ou seja, quanto menor for o código existente, mais rápido será a execução dos programas. Então, a ideia sempre é buscar essa eficiência para que os programas sejam mais rápidos durante a sua execução. Em resumo, esse conceito ele pode ser definido como uma construção sintática disponível em algumas linguagens de programação para a criação de uma lista baseada em listas existentes. Você vai ver o significado disso, esse conceito, enquanto quanto parece meio abstrato, mas é um conceito já que eu acredito que você já tenha uma certa familiaridade, pelo fato de que ele é oriundo de um conceito matemático, de uma notação muito conhecida de vocês, que é a notação de definição de conjunto matemático, compreensão de conjunto, que vocês provavelmente já utilizaram de alguma forma, né, nessa aplicação dessa notação de definição de conjunto para as funções de mapa e filtro. Vai ver logo a seguir ali. Para deixar bem claro, exemplificar melhor esse conceito de compreensão de listas, a gente vai retomar um pouco, lembrar um pouco esse conceito matemático e vamos considerar o seguinte exemplo na notação de definição de conjuntos, dado pela seguinte expressão, que S, né, é um conjunto composto por elementos cuja os valores são pertencentes ao conjunto dos naturais, onde cada elementozinho é dado por duas vezes um elemento do conjunto natural, mas satisfazendo um determinado critério, qual? Cada elemento desse novo conjunto tem que satisfazer esse critério, ou seja, que cada novo elemento a ser constituído do conjunto S, ele tem que ser um elemento do conjunto natural, tal que, se ele for elevado ao quadrado, tem que ser maior do que 3. Então, esse é o critério que foi estabelecido para a criação desse novo conjunto S. Então, esse novo conjunto a ser criado, ele teria que atender esse requisito que foi imposto ali. Nessa versão anotada do exemplo anterior, teria assim, 2 vezes x. Então, S seria o conjunto a ser criado, onde 2 vezes x é a função de saída. A função de saída seria a constituição do novo conjunto a ser criado. X é a variável que vai compor esse novo conjunto, onde o conjunto original da qual S surgirá é a partir do conjunto dos números naturais, que é o conjunto de entrada. E o predicado, ou a definição de como será a construção dos elementos do conjunto S, é segundo aquela expressão dada, ou seja, x ao quadrado tem que ser maior do que 3. Então, foi definido o conjunto S segundo essas regras. Então, baseado nessas regras, é só aplicar o conjunto de naturais, chega-se à construção, definição do conjunto S. Tá? Com determinado faixa de valores de elementos do conjunto naturais, a gente pode derivar o conjunto S com essas características. Então, segundo essa notação matemática, x é a variável que representa os elementos de um conjunto de entrada. Falei, é a simbologia que vai determinar a criação do novo conjunto S.
e N representa o conjunto de entrada, seria a partir do qual, né, será gerado o novo conjunto. Nesse caso aí são os conjuntos dos números naturais. E x ao quadrado maior que 3 é uma função predicado que age como filtro nos elementos do conjunto de entrada. Então, eu não vou pegar todos os elementos do conjunto naturais e replicar para o conjunto dos números para a criação do S. Simplesmente eu vou pegar alguns que atendam um critério, que é um filtro que eu vou aplicar. E 2 vezes x é a função de saída. Função que vocês conhecem. Então, eu vou criar uma função, a função tem um determinado comportamento, e esse comportamento, nesse caso aqui, é dado por 2 vezes x. Ou seja, pega cada elemento do conjunto naturais, explica por 2, atendeu o critério, ele passa a ser parte do conjunto do novo conjunto que eu quero criar, que é o S. Tá? Chaves, dentro dessa notação, contém a expressão para a criação do conjunto S, e a barra vertical e a vírgula são os separadores que vão determinar todas as características da construção do novo conjunto, caso S. Então, aplicando agora esse conceito, essa notação matemática para o caso da linguagem de programação, compreensão de listas em Python, ela se dá muito similar ao que a gente apresentou agora há pouco na construção de um conjunto seguindo a notação matemática ali. Ela possui bastante aplicabilidade em Python, tá? Pelo fato de que, com o uso de compreensão de listas, a gente consegue otimizar o nosso código, tornando cada vez menor e tornando mais eficiente, porque com isso nós conseguiríamos executar de forma mais rápida, uma vez que o número de linhas de código são menores, o programa executa em tempo menor, obviamente, né? Então é menos tempo de processamento, efetivamente o programa se torna mais eficiente. A eficiência de um programa se dá, dentre outras coisas, a velocidade de execução. Então, ele é muito utilizado por programadores que utilizam a linguagem Python. Gera uma considerável economia de código, como eu falei. A sintaxe de uso faz normalmente menção a algumas palavras-chave, onde a gente tem aqui a compreensão de lista sendo dado por colchete, uma lista, né, ser criada, uma expressão for, que é aquele comandozinho para fazer interação, uma variável, nada aqui, item, que vai interar sobre uma determinada sequência, e uma condição ou não a ser criada para a geração dessa nova lista. Tá? Na verdade, em suma, que a gente tem em compreensão de lista seria a geração de uma nova lista a partir de uma lista anterior, similar àquela notação matemática. Vejamos alguns exemplos aqui. Então, criando S é uma lista a ser criada, que será dado x elevado ao quadrado para x variando de 0 até 9. Ou seja, função range aqui eu criaria uma sequência com 10 elementos, 0 a 9, e o x assumiria esses valores. Para cada x ali, seria pegar os valores dessa sequência criada, gerada, dizendo, e elevar ao quadrado. Se eu mandar mostrar o conteúdo da variável da lista x, teríamos 0, 0 ao quadrado, 1, 1 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 3, 9, 3 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, 36, 6 ao quadrado, e assim até o último elemento, que seria 9 ao quadrado, dá 81. Um outro exemplo aqui, tivesse uma sequência de strings, né, composta de caracteres, uma sequência de caracteres, de strings, cujo nome é palavras, e tem como elementos isto, vírgula 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 teste. E se eu aplicar esse conceito de compreensão de listas
nesta sequência denominada palavras, criando uma nova sequência denominada M, seria dado por lens x para x, assumindo cada elemento da sequência palavras. Ou seja, aplicar a função que devolve o comprimento de uma lista, nesse caso aqui, comprimento de cada elemento da lista palavras. Então, é verificado quantos caracteres possui cada elementozinho e é composto uma nova sequência, uma nova lista, caso M, contendo a quantidade de caracteres pertencente a cada um dos elementos que compõem a sequência palavras. Então, nesse caso aqui, o primeiro, is, vou verificar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 caracteres. Então, lens em ist devolve 4. Depois um único caractere, lens. Quando x for igual a e, será devolvido o valor igual a 1, ou seja, quantidade de caracteres 1. Terceiro elemento da sequência palavras é a palavra 1. Quantos caracteres possui? 2. Então, lens 1 devolve 2. E por último, x assume o elemento cujo valor é igual a teste. Teste tem 5 caracteres. Aplicando a função lens a x com x igual a teste, devolveria o valor 5. Então, eu teria no final m com os seguintes valores, 4, 1, 2 e 5. São exatamente a quantidade de caracteres que cada elemento possui na sequência palavras. A compreensão de listas também permite o uso apropriado de filtros, que é uma das grandes utilidades da compreensão de lista e facilidade no sentido de poder otimizar o nosso código. Então, com o uso de filtros, a gente consegue simplesmente fazer a otimização do código. Então, os filtros, na verdade, ele estabelece, entre outras coisas, se uma determinada expressão deve ser executada sobre um membro da lista. Tá? No fundo, é a aplicação daquele estrutura que você já conhece, o if, para cada membro da lista. Então, eu poderia utilizar separadamente, fazer um programa utilizando aplicação ou aplicando cada filtro em cada membro de uma lista, fazendo separadamente ali, mas com esse conceito de compreensão de listas fica muito mais eficiente, muito mais rápido a execução, porque isso é feito praticamente quase que paralelo, digamos assim, entre aspas. Né? Então vejamos aqui, tem uma sequência a ser criada, ou uma lista a ser criada, cujo nome é y maiúsculo, tá? Mas y recebe, então vai ser criada uma lista cujo nome é y, onde cada elementozinho dessa lista y, ela tem que ser elevado ao cubo, sendo que cada elementozinho da lista y dentro da sequência S, tá? Então será pego todos os elementos da sequência S para compor a minha lista Y, mas somente aqueles que atendem este critério. Qual? Então é tomado cada elementozinho da sequência S, é verificado qual o resto da divisão por 2 e feita o comparativo com 0. Se atender esse critério, então o elemento que faz parte da sequência S é o que comporá a nova lista denominada Y. Então, se eu mandar imprimir a lista Y, teríamos aqui 0, 64, tá? O que é 64? Então seria o primeiro elemento da sequência S, anterior, seria 0 ao cubo, dá 0. Depois nós teríamos um outro elemento da sequência S que atenderia a esse critério, elevado ao cubo, que daria 64. Tá?
Depois teríamos um outro elemento da sequência S, atendendo o critério, ou seja, dividindo o elemento da sequência S por 2, pegando o resto, comparando com zero. Se for igual a zero, pega esse elemento, eleva a seu cubo e o resultado disso daria 4.096. E assim a gente comporia a sequência Y, né? Daria esses valores aqui. Então, se vocês pegarem, extrair a escúbica de cada elemento desse aqui, vocês saberão qual é o elemento que compõe a sequência S, o original. Um outro caso seria se nós pegássemos aquele exemplo lá da notação matemática que foi dado, ou seja, a criação de uma lista S, que seria dado um conjunto S, que seria dado por 2 vezes x, tal que x pertence ao conjunto de naturais, sendo que x ao quadrado tem que ser maior que 3. Como é que eu implementaria isso em Python? É bem simples. Uma linha só eu consigo implementar essa notação matemática. Criar S seria a lista a ser criada, dado por 2 vezes x para x dentro da faixa. Então eu peguei aqui uma faixa de números naturais que vai de 0 até 100, tá? Só para exemplificar. Então esse conjunto dos números naturais eu posso especificar quais a faixa de valores que eu quero operar. Então nesse caso aqui eu criei uma sequência de números naturais que vai de 0 a 100 e vou operar sobre essa sequência. Então, o x vai assumir cada elementozinho do conjunto de naturais, desde 0 até 100, mas para compor a sequência ou a lista S, só vão me interessar aqueles cujo critério a ser estabelecido aqui tem que ser atendido, qual seja, pego cada elemento desde o 0, 1, 2, 3, elevo ao quadrado, vejo o resultado dessa operação e comparo com 3. Se for maior que 3, serve, senão não serve. Por exemplo, o primeiro elemento dessa sequência aqui a ser operada é 0. 0 ao quadrado dá 0. 0 é maior que 3? Não. Então ele não faz parte do conjunto S. O segundo é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 é maior que 3? Não. Então também ele não faz parte da sequência S. Depois eu pego 2. 2 ao quadrado é 4. 4 é maior que 3? É. Então ele está incluso. E a partir do 2, 3, 4, 5, todos os demais vão compor essa minha lista que eu estou criando agora segundo esse critério estabelecido. Tá? Essa compreensão de lista ela permite também o uso apropriado de filtros. Filtros, eles, como mostrado no exemplo anterior, eles servem basicamente para uma determinada expressão possa ser executada sobre o membro da lista. Então, vamos supor que eu tiver uma lista P, com os valores 1, 2, 3, 4, 5 até 15. Eu tenho uma lista Q, ser criada, ser dada por J, para J, variando, assumindo cada valor da lista P, mas eu só vai me interessar aqueles elementos cujo critério foi estabelecido aqui tem que ser atendido, qual seja, cada elementozinho da lista P tem que ser maior que 5. Então, quais são o filtro que eu apliquei aqui? Foi pegar todos os elementos, né, a partir do 6, todos os elementos até o final da lista, excluindo os 5 primeiros. Estabelecer um critério aqui com o objetivo de excluir os 5 primeiros. Então, eu poderia fazer isso manualmente? Poderia, mas eu gastaria muito mais linha de código para fazer isso. E com esse conceito de compreensão de listas, fica muito mais simples aqui. Ó. Numa linha só de código, eu consigo criar uma lista com essas características, ou seja, excluindo os 5 primeiros ali. Além disso, compreensão de listas permite também a gente fazer o que chama alinhamento de compreensão de listas. O que vem a ser isso? É a criação de uma lista com base numa outra lista existente.
seja, operação de interação sobre uma lista. Mas que lista é essa? É uma lista também que vai ser feita uma compreensão de lista para ser criada. Então é algo como se fosse algo não, é na verdade alinhamento mesmo aqui. Fica mais claro para vocês possam entender melhor. Vejamos aqui uma lista P, cujos valores são 1, 2, 3, aquela mesma lista anterior, de 1 a 15. Aí eu vou criar a lista K. Vai ser dado que J para J in que J vai ser o determinante para a criação da lista K. Cada elementozinho, essa nova lista K, ela vai ser dada que pelo resultado dessa compreensão a ser feita dentro de uma lista estabelecida aqui entre colchetes, que é dado por I, para I em lista P, a P é aquela de valores de 1 a 15, que satisfaçam esse critério. Ou seja, essa lista a ser criada aqui, que é a lista alinhada, os valores resultantes dessa lista são todos aqueles que atendem esses critérios, esse filtro. Qual? Se eu pegar cada elementozinho da lista P, dividir por 2, pegar o resto dessa divisão, comparar com zero, vou pegar somente aqueles cujo resultado da divisão por 2, o resto do resultado da divisão por 2, sejam diferentes de zero. Vou pegar um primeiro aqui, 1. 1 dividido por 2, né, dá 0, o resto dá 1. Então, 1, que é o resto da divisão, é diferente de 0? É. Se é, então, ele serve. Então, se ele serve, ele vai fazer parte da nova lista K. Então, vou pegar lista K, J para J in dentro dessa lista. Então, dentro dessa lista aqui, que é a lista alinhada, eu vou aplicar esse filtro. Então, por primeiro elemento da lista P, 1 serviu. Então, ele vai fazer parte da lista K. Depois eu pego 2. 2 dividido por 2 dá 1, o resto dá 0. 0 é diferente de 0? Não. Então, como falhou esse critério aqui, esse filtro a ser aplicado, o 2 não faz parte. Tá? Então, o 2 não fazendo parte, ele não vai compor a lista K. Depois o 3. 3, o resto da divisão de 3 por 2 é diferente de 0? É. Então, 3 vai fazer parte. O resto da divisão de 4 por 2 é diferente de 0? Não. Então, não faz parte. O resto da divisão de 5 por 2 é diferente de 0? É. Então, vai fazer parte. O resto da divisão de 6 por 2 é diferente de 0? Não. Então, não faz parte. Assim, sucessivamente, até o 15º. Então, eu vou estar fazendo aí o que a gente chama de um alinhamento de lista. Então, observe aqui, ó, se eu fosse fazer isso, separar esse código em estrutura de repetição, estrutura de seleção, daria umas 3, 4 linhas de códigos, possivelmente. E aqui, com uma única linha de código, eu consigo criar uma lista que tem essas características ali, foram citadas anteriormente ali. É muito mais eficiente fazer o uso de compreensão de lista. E é uma ferramenta poderosa na implementação de programas em Python.